Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva, você está na Academia de Pregadores. Estamos nas nossas lições bíblicas de Escola Dominical, Currículo dos Jovens. Na aula de hoje, vamos estudar a lição de número 9, do dia 29 de agosto de 2021. O título da lição é Abacuque, a fé como forma de vida. Estamos, aliás, aprendendo com os profetas menores e hoje vamos aprender com estes, que é uma das sumidades dos profetas menores. O profeta Abacuque, não é? É um profeta que eu sempre falo que tem uma veia sacerdotal muito forte. Na verdade, a gente vai aprender que o profeta Abacuque, a profecia de Abacuque, é um clamor pela justiça de Deus. Nós vamos perceber que Abacuque não acusa o pecado do povo, como todos os demais profetas faz. Ele faz um clamor pela justiça de Deus, pela situação que o povo de Israel estava vivendo, e nós perceberemos que ele estabelece um estilo de vida, fé. A fé verdadeira, a fé em Deus, a fé frutífera. O texto do dia está em Abacuque, capítulo 2, versículos 2 e 4, que diz o seguinte: Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passar. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O que nós percebemos neste texto? Primeiro, a urgência de Deus, com a visão que ele dá a Abacuque. E a gente vai perceber que essa visão de Abacuque foi o que Deus lhe mostrou. Ele clama, inicia o seu livro dizendo, até quando me mostrarás a destruição? Até quando? E o Senhor tem uma urgência tão grande nessa mensagem, que ele fala com Abacuque, escreve em tábuas de pedra, para que possa ler até quem passa correndo. E ele estabelece que o justo viverá pela sua fé. A síntese da nossa lição é, a fé é o fundamento da vida cristã. Devemos confiar em Deus, mesmo quando aparentemente as peças não se encaixam, pois Ele está no controle de todas as coisas. Nós vamos perceber aqui, ao tratarmos da mensagem do livro, que para Abacuque, o que Deus estava fazendo era algo que ele não deveria fazer. Não é? Abacuque, como diz aqui a nossa síntese, as peças não se encaixavam, mas Deus vai mostrar para Abacuque, assim como para todos nós, que Ele sempre está no controle e age alicerçado na sua onisciência, no seu poder e na sua sabedoria. O texto bíblico, Abacuque, capítulo 2, versículos 1 e 2. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei, quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas de pedra, para que a possa ler o que correndo passa. Abacuque, nos seus 3 capítulos, ele tem 3 posturas diferentes. E nós vamos entender essas 3 posturas de Abacuque. No capítulo 1, a postura de Abacuque é uma postura questionadora, porque ele vê a destruição, ele vê a situação que Israel estava, ele vê a idolatria, a injustiça, e parece que as coisas não se resolviam. Então ele clama a Deus dizendo, ele diz, até quando, Senhor? Por que me fazes ver a destruição e o Senhor não faz nada? Aí Deus responde a Abacuque e diz para Abacuque o seguinte, Abacuque, eu vou tratar com este povo, eu vou levar este povo para o cativeiro, eu vou permitir os caldeus sitiarem e levarem Jerusalém para o cativeiro. Aí Abacuque diz, Deus, tudo bem que o teu povo está desviado, mas o Senhor vai tratar o teu povo, permitindo uma nação mais ímpia oprimir o teu povo? Aí Deus diz para Abacuque, não, fica tranquilo, eu também vou tratar com esta nação, que era os caldeus.
E então Abacuque se posiciona e diz: olha, eu vou ficar sobre a minha fortaleza, vou ficar sobre a torre de vigia e vou aguardar para ver o que Deus vai me responder. Uma coisa é certa, no capítulo 1, Abacuque é um homem desesperançoso, desesperado. Ele não sabe o que fazer diante de tantos problemas que ele vê, diante de tantas coisas que Deus permite que ele veja. Ele grita, clama e parece que Deus não vai fazer nada. Mas no capítulo 2, ele ouve a resposta de Deus e ele fica alarmado, ele fica desesperado com o que ele vê, com o que Deus fala com ele que vai fazer. E no capítulo 3 ele demonstra isso. Ele diz: Deus veio de Temã, do Monte Parã. Essa região de Temã e do Monte Parã era a mesma região do Monte Sinai. É como se ele estivesse nos dizendo: Deus está vindo com o mesmo poder que se manifestou a Moisés no Monte Sinai, quando o monte tremia, fumegava e o povo tinha medo de se aproximar. E ele, diante desta visão, ele diz: eu ouvi a tua palavra, Senhor, e o meu íntimo se comoveu. A podridão se apoderou dos meus ossos. Ou seja, o que Deus fala com Abacuque é desesperador, porque Deus faz Abacuque entender não só o cenário que ele estava vivendo, mas o que Deus ia fazer e o cenário que Deus ia promover. Aí ele diz: ouvindo isso, o meu íntimo se comoveu. A podridão entrou nos meus ossos. Mas Abacuque encerra o capítulo 1 confiante em Deus. E é o célebre texto da Bíblia que muitos de nós já nos referimos a ele em diversas situações. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja vaca, que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, que nos campos não haja mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O meu Deus fará os meus pés como os da corça, me fará caminhar altaneiramente. Ou seja, Abacuque começa o seu livro desesperançoso, vendo destruição e não vendo uma solução para aquele problema. Deus fala com Abacuque, ele fica mais desesperado ainda, porque o que Deus fala com ele que vai fazer, nas próprias palavras de Abacuque, é como se a podridão tivesse entrado nos ossos dele. Mas ele ouve a forma que Deus vai tratar. E então, quando Deus fala que tratará também com os caldeus, Abacuque acalma o seu coração, Abacuque faz com que a sua alma tenha paz e ele resolve confiar no Senhor. A mensagem de Abacuque é uma mensagem muito atual para os nossos dias, porque nós vivemos dias também terríveis, dias difíceis, em que quando olhamos para o cenário da realidade que vivemos, parece que Deus está calado, que Deus não vai agir, que Deus não vai fazer. Parece que as coisas não vão se resolver. Mas nós precisamos, assim como Abacuque conseguiu e aprendeu a confiar no Senhor, nós precisamos fazer com que a nossa confiança esteja em Deus. Deus está no controle de tudo. Deus não perde o controle um momento sequer. E Abacuque, ele faz essa declaração: ainda que tudo dê errado, ainda que nada funcione, ainda que falte alimento, ainda que falte todos os recursos, todavia eu me alegrarei no Senhor. Esta é a proposta de Deus para a nossa vida através desta aula. Buscarmos a alegria no Senhor. E isto é fé. É uma fé confiante, uma fé produtiva. Por isso, o título desta lição, Abacuque, a fé como forma de vida. A fé, e eu diria que não só como forma de vida, eu diria a fé como estilo de vida. A fé tem que gerar em nós um estilo de vida, uma proposta de vida. A fé tem que gerar isso na nossa vida. E se nós conseguirmos alcançar isso, com toda certeza, nós viveremos de forma muito mais tranquila. Eu vejo pessoas desesperadas, crentes desesperados, que dizem: pastor, onde a gente vai chegar? Eu não sei onde a gente vai chegar, meu irmão. A gente vai chegar no céu.
a gente vai chegar no céu. É o que nós ansiamos, é o que nós esperamos e é o que nós temos certeza que vai acontecer. Os problemas, as dificuldades, as aflições desta vida, as injustiças, as diferenças sociais, esses problemas todos que nós vivemos, problema na vida política, na vida financeira, na vida familiar, em todas as áreas, nós estamos vivendo tempos em que, na minha visão, está se cumprindo o que Paulo nos ensina na carta aos Romanos, quando ele diz que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto, aguardando a redenção, ele diz que nós também gememos. Nós que temos o mesmo Espírito, as primícias do Espírito, nós também gememos. E Paulo utiliza a figura da mulher quando está para dar à luz. O feto vai crescendo, o útero fica pequeno, e ela sente contrações. Paulo utiliza justamente esta figura de linguagem. E nós que temos o Espírito, estamos passando por esses momentos das contrações. E é necessário confiar no Senhor diante de tantas adversidades. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Vamos lá, o nosso comentarista fala sobre a vida de Abacuque. O nome de Abacuque significa abraço, ou abraço ardente, abraço caloroso. Abacuque foi o profeta que não foi hostilizado no contexto judaico. O livro foi escrito pouco antes da primeira invasão da Babilônia, que foi no ano 605 a.C., foram 3 invasões, 605, 593 e 586.
Foram 3 invasões que a Babilônia fez. O livro foi escrito pouco antes desta invasão, porque Abacuque está retratando justamente este cenário. A estrutura e mensagem do livro. O livro, como eu disse, é um diálogo, uma profecia ou até mesmo um poema. No livro, Abacuque não faz uma acusação severa contra o pecado do povo, muito pelo contrário. Quando eu disse que Abacuque tem uma veia sacerdotal muito forte, é porque ele intercede pelo povo. Há um versículo no livro de Abacuque que é muito lido, muito falado, né? Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos torna-a conhecida. E esse diálogo de Abacuque faz com que o povo compreenda essa necessidade de se voltar para Deus. Segundo ponto, a crise do profeta. Primeiro parágrafo, a maldade de Jerusalém, é o que nós já falamos aqui. Ele vê a maldade e ele se desespera. Abacuque diz, até quando eu vou gritar e o Senhor não vai me ouvir? Até quando? O capítulo 1 de Abacuque está caracterizado pelo termo até quando? Até quando o Senhor vai ver a aflição e não vai fazer nada? Depois, no segundo parágrafo, o comentarista fala sobre o questionamento do profeta. Que questionamento é esse? Deus fala como iria resolver o problema. E Abacuque fala, não, mas o Senhor não pode fazer isso. O Senhor vai tratar Judá, permitindo o cativeiro por uma nação ímpia? Abacuque não entende, aí Deus dá para ele uma resposta, que é o terceiro parágrafo do segundo ponto. A resposta de Deus, Deus responde aos questionamentos, dizendo que colocaria um fim na maldade de Judá, suscitando a Babilônia para castigar o seu povo. E aí Abacuque se desespera diante disso, não é? Então, veja só o que nós falamos, ele vê a maldade, questiona a Deus em relação à maldade, e Deus fala que vai tratar levantando os babilônios. Aí Abacuque se desespera por isso, ele não quer que isso aconteça, ele vai aguardar, e aí ele questiona Deus de novo, e vem o terceiro ponto da nossa lição, onde Abacuque aguarda uma nova resposta. Terceiro ponto, a fé como forma de vida. Aguardando uma nova resposta. Ele aguarda uma nova resposta, obtém a nova resposta de Deus. Aí é aquilo que eu já falei em aulas anteriores aqui. Quando nós vemos que Deus vai tratar com o ímpio, isso traz um certo alívio no nosso coração, na nossa alma, traz para nós um senso de justiça. É claro que nós não podemos deixar que esse senso de justiça seja exacerbado para a gente não cair no mesmo caminho de Jonas, que acreditava que o povo assírio não merecia ser salvo. Mas essa tratativa de Deus com o ímpio dá para a gente o senso de justiça. Então Deus dá nova resposta para Abacuque, e então, no terceiro parágrafo do terceiro ponto, nós vemos o triunfo da fé. Quando Abacuque faz a sua fé, percebe que a sua fé tem que estar alicerçada em Deus. Tem que estar alicerçada em Deus. Em Abacuque nós vemos a origem da sua força, da sua convicção, das suas certezas, que estão todas em Deus. Abacuque declara isso confiantemente. Abacuque faz com que a sua fé se volte totalmente para Deus, e ele encerra o livro, como eu disse, ele encerra o livro totalmente confiante em Deus. Totalmente confiante em Deus. Quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao que tudo nos indica, Abacuque era um levita,
quando ele escreve, finalizando seu livro, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Abacuque era um levita e Deus o levanta como profeta. Deus o ergue como profeta. Que nós possamos, em tempos difíceis, em tempos quase que impossíveis, que a nossa fé esteja firmada no Senhor, que nós confiemos nele, sabendo que ele é a nossa força, é o Deus da nossa salvação, e ainda que tudo dê errado, nós confiaremos no Senhor. Que o Senhor te conduza nesta confiança e que o Espírito Santo confirme em teu coração a cada dia que Deus está no controle de tudo. Deus te abençoe, um grande abraço em nome de Jesus e até a semana que vem na nossa próxima aula. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.